Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Com esse versículo que nós vamos iniciar o ano de número 62 da PIB Itaim. Próximo dia 15, ela completa 62 anos. Então nós estamos trabalhando de forma que novembro passa a ser o primeiro mês da igreja. Ela nasceu em novembro. Então o nosso ano eclesiástico agora vai de novembro a outubro. E baseado nesse texto, e até o final do mês nós vamos ver vários outros textos no livro de Atos e em outros do Novo Testamento, sobre o fato de que a igreja crescia em vários aspectos no seu início. Os teólogos convencionaram chamar essa primeira igreja, a igreja dos primeiros séculos, chamá-la de igreja primitiva. Mas o termo primitiva não significa que ela era menos importante, que ela era menos capaz. É primitiva no sentido de primeira. A primeira igreja e como ela se desenvolveu nos primeiros séculos. Então, na história da igreja, a história da igreja, por enquanto, está dividida em 4 partes. A primeira parte é chamada de igreja primitiva, que é o nome da nossa querida irmã Primitiva, que está na classe de batismo com o neto dela, que falou um versículo aqui agora. Então, ela é a Primitiva, a filha dela é a Idade Média e o menino é o moderninho. Então, na história da igreja, nós temos esse primeiro período chamado de primitivo, onde os primeiros teólogos, líderes, desenvolveram boa parte da nossa teologia cristã. E todos eles desse período são chamados de pais da igreja. Toda a teologia dessa época, até o 4º, 5º século, é chamada de teologia patrística, dos pais da igreja. A partir do 5º século, Constantino, uns dizem que por conversão, outros dizem que por convenção, ele tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, de forma que Estado e igreja se fundiam numa coisa só. E aí então nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um nome coerente, bíblico e muito alinhado com a missão que Jesus deu à igreja em Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, esse nome, igreja, a reunião dos crentes. Católica é uma expressão em latim que significa no planeta todo. A gente usava a expressão universal. Aí o cara abriu uma igreja com esse nome, aí a gente passou a usar mundial. Aí o outro abriu a igreja com o nome, aí a gente passou a usar internacional. Aí o outro abriu a igreja, agora a gente fala no planeta todo. A igreja terráquea, Mas aí alguém pode pressupor que tem igreja em outros planetas também. Aí também já confunde. É difícil, a vida do teólogo é difícil, não é um morango. Que é isso, Luiz? Igreja cósmica. Aí você foi muito além. Então, depois desse período primitivo, nós temos 10 séculos, cerca de 1000 anos, que na história da humanidade é chamado de Idade Média,
por um grupo chamado de Idade das Trevas, onde a igreja se fundiu com o Estado romano, e então era igreja, a reunião dos crentes, católica, espalhada pelo planeta todo, apostólica, baseada na doutrina dos apóstolos, com a sua sede em Roma. Portanto, o nome está perfeito. A reunião dos crentes, espalhada pelo planeta, baseada na doutrina dos apóstolos, com a sede em Roma e congregações espalhadas pelo planeta. Tudo bem, só que 1000 anos depois, a coisa estava bem diferente daquela primeira motivação. E aí então, inicia-se um novo período, tanto na história da humanidade quanto da igreja, que é o período chamado de reformado. Pois a reforma protestante, que nós celebramos agora, dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou aquelas 95 teses, lá na Catedral de Wittenberg, só que aquilo ali foi a data escolhida por causa do evento, mas a reforma é um negócio que durou mais de 100 anos, porque se uma reforma de um apartamento dura alguns meses, imagina a reforma da igreja toda. Então não é um evento que reformou a igreja, é um período de mais de 100 e tantos anos, onde culmina na cereja do bolo ali, que são as 95 teses de Lutero, e aí a gente começa então um período da reforma. Igrejas que saem da católica apostólica romana, começam então a surgir as igrejas chamadas no início de protestantes, até que se inaugura então o quarto momento da igreja, que é o momento em que nós estamos vivendo. Portanto, você tem a igreja primitiva, a igreja medieval, a igreja do tempo da reforma, e você tem a igreja contemporânea, que é agora no Brasil, a partir do movimento do século passado, chamado de igreja evangélica, pois nós estamos nesse momento que os estudiosos chamam de evangelicalismo, a expansão da pregação do evangelho. O grande boom da igreja protestante se deu agora no final do século XX, na segunda metade do século XX. Então nós temos as cruzadas internacionais, Billy Graham veio no Brasil 2 vezes, lotou o Maracanã. Então você tem grandes esforços dos países do hemisfério norte, investindo nos países do hemisfério sul, e aí você tem, principalmente a partir da década de 60, o grande boom da igreja, agora chamada evangélica. Pois bem, então nós temos a igreja primitiva, medieval, reformada e contemporânea, fruto do movimento evangelicalista. E quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente está vendo ali o início de tudo. De maneira que o livro de Atos, que alguns dizem que o correto seria Atos do Espírito Santo, então para não arrumar briga nem com um nem com o outro, eu falo só Atos. O livro de Atos, ele é uma linda narrativa de como a igreja saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Mas ele não é somente uma narrativa de como aconteceu. No meio dessa narrativa, existem alguns princípios que são eternos. A maneira, a metodologia, as ferramentas que a igreja primitiva usou, nós podemos alterar. Novas metodologias, novas ferramentas, novas maneiras de pregar e expandir o mesmo evangelho. Portanto, ao olhar para essa narrativa de Atos, a gente precisa o tempo inteiro estar bem ligado, porque pode ser que o Espírito Santo, que está atuando poderosamente a partir do capítulo 2, mostre para nós alguns princípios
que vale para a igreja em qualquer época e em qualquer lugar. Portanto, as ferramentas podem e devem ser mudadas, as metodologias devem ser mudadas, a maneira como fazemos, tudo pode ser mudado, menos os princípios contidos nesse livro e em todo o Novo Testamento. Porque todos os outros livros, eles estão ali permeando a narrativa de Atos. Então, enquanto Paulo está escrevendo as cartas, o Lucas está narrando a história que Paulo está vivendo. Então as narrativas vão ali se encontrando, daqueles que escreveram os outros textos, e a gente percebe o movimento do Espírito a partir de Jerusalém, expandindo para a Judéia, Samaria, até chegar no Itaim. Então alguns princípios são muito preciosos, e são esses princípios que a gente vai passar o ano inteiro jogando bastante luz, para que a gente perceba que dá para fazer com as novas ferramentas, com as novas metodologias, usando a nova tecnologia, porém sem alterar o princípio presente no Novo Testamento. Então este foi um princípio que nós decidimos extrair do livro de Atos, para que a gente trabalhasse esse princípio. Qual é o princípio? Se você jogar uma semente boa numa terra boa, vai crescer. O que está saudável, naturalmente cresce. A gente não precisa ficar puxando os meninos de madrugada, a mãe pega no braço, o pai pega no pé, e enquanto o menino dorme, a gente estica para ele poder crescer. E se a gente não esticar, ele não cresce. Não. O que é que a gente tem que fazer para o menino crescer? Alimentar e manter saudável. Ficou doente, dá remédio, trata, mantém saudável, taca comida. Chega um momento que não precisa atacar, eles mesmos atacam. Se você não chegou nessa fase, você vai chegar. Já chegou lá, né? O Beni fez 12 anos hoje. Está comendo até poeira. Pode ver nada. Está comendo muito. É assim mesmo. Eu já tive 2 nessa fase. Só que lá em casa a fase está durando. A fase do crescimento. Fase de crescimento. Sente mais fome. Percebe como é natural? Como é orgânico? Quando os meninos começam a crescer, é onde eles sentem mais fome. Se der comida na medida da necessidade, ele vai crescer o máximo que ele pode. Aí tem questões genéticas, que também não dá para alterar a genética. Aí chega um momento que começa e atinge o limite vertical e começa a crescer na horizontal. Aí também não precisa. Mas o fato é que, se houver saúde e nutrientes, vai crescer. E aí nós então estamos sugerindo esse jogo de palavras, onde crescer é o resultado de crer mais ser. Portanto, se nós cremos e se nós somos, cresceremos. Naturalmente. Não vai precisar ficar esticando a igreja. Não vai precisar ficar forçando a igreja. Não. Se nós crermos, se nós formos, porque nós fomos criados para ser filhos de Deus. Depois a gente vai fazer. Mas antes é ser, para depois fazer. Se lembra quando começou o ministério de Jesus? Ele apareceu na Judéia,
o primo dele estava batizando no Jordão, e ele disse: ele é o Cordeiro, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. E aí Jesus falou: pode me batizar. Mas você não tem pecado nenhum? Não, o pecado de todo mundo está em mim. Simboliza que eu vou pagar o de todos. E aí João batizou. O que é que o texto diz? O Espírito impeliu Jesus para o deserto. 40 dias, 40 noites em jejum. Apareceu o diabo. E ao aparecer, fez a primeira tentação. E a estratégia dele é a mesma até hoje. Pegar a gente por um prazer. Ali no caso, a comida. Manda essa pedra virar pão. Se você é o Filho de Deus, manda a pedra virar pão. Aí Jesus: não, nem só de pão vive o homem. Está com um versículo bíblico nele, Deuteronômio. Aí o diabo: bom, não peguei ele pelo prazer, então vou tentar pela fama ou reconhecimento. Aí o pináculo do templo fala: pula, seu pai vai dar ordem aos anjos a seu respeito. E ele está citando um verso dos Salmos. E os anjos vão te segurar, você não vai morrer. Mas quando você pular e o anjo te segurar, todo mundo vai saber que você é o Filho de Deus. Pula para provar que você é o Filho de Deus. Jesus fala: não tentarei o Senhor meu Deus. Está com outro versículo na cara dele. Ele fala: bom, se eu não peguei pelo prazer, se eu não peguei pela fama, então vou tentar pelo poder ou dinheiro. E aí mostra todo o planeta e diz: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus está com o último versículo na cara dele: somente ao Senhor meu Deus adorarei e somente a Ele prestarei culto. Diz o texto: o diabo fugiu da presença de Jesus. Se Jesus expulsou o diabo com 3 versículos, o que é que a gente não faz com a Bíblia toda, hein? Portanto, o que o diabo fez ali com Jesus foi questionar se ele era. Se tu és o Filho de Deus, me prova. Só que Jesus não precisava provar. Por quê? Porque numa cena antes dele ir para o deserto, quando ele sai do Jordão batizado, uma voz do céu disse: ele é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus ouviu do Pai que ele é Filho de Deus. Ele não precisava provar. Ouvir do Pai é suficiente. Portanto, o que nós vamos fazer nesse ano é entender que nós somos filhos amados de Deus. E ninguém pode alterar essa verdade, ela é absoluta. O Senhor em Cristo do céu diz a nosso respeito: meus filhos amados em quem me comprazo. Portanto, nós não precisamos provar, nós somos. E quando nós somos, nós cremos. E quando nós cremos sendo, a gente cresce. 2 e 2 é 4 pontos. Não tem como dar errado essa conta aqui. É que às vezes a gente falha na convicção de ser, e às vezes a gente falha na convicção de crer. Por isso que a gente não cresce. Porque às vezes a gente falha. A gente não consegue crer, ou às vezes a gente não consegue ser. Mas se a gente crer e ser, vamos crescer. E aí, pensando nessa ideia, que foi genial, da equipe ministerial, colegiado da igreja, então a gente começou a desenhar o mês de novembro e, consequentemente, todos os meses. Consegue colocar aí para nós, Ricardo? Então, olha só, novembro, o tema será uma fé que frutifica.
Porque a ideia do crescimento, né? Por isso as plantinhas, a ideia de crescer. Para que uma planta cresce? Qual é o propósito? Frutificar. Para gerar semente, que vai gerar outra planta, que vai crescer e vai frutificar. E vai gerar semente. A ideia de que a igreja cresce, planta outra. Cresce, planta outra. Cresce, planta outra. E a gente vai cumprir esse propósito. Então, para isso, nós temos que aceitar a palavra, temos que perseverar nos princípios, aumentar o número de discípulos, ter paz para crescer, temos que plantar, temos que regar, temos que crescer, temos que dar glória a Deus, temos que crescer e multiplicar, e temos que crescer e prevalecer. Todas essas propostas baseadas no livro de Atos ou em textos do Novo Testamento. Aí vem dezembro. Teremos a cantata de Natal. E o título da cantata é O Amor... Não, qual que é o título, Regis? O Amor Nasceu, isso. Aí a gente... nós somos muito criativos. O amor nasceu e cresceu. Porque Jesus nasceu, amém? Mas ele não cresceu também? Cresceu, lá no texto diz, ó. E crescia o menino em graça e sabedoria diante de Deus dos homens. Então lá, ó, nós vamos olhar para a pessoa de Jesus na perspectiva de que Ele é a encarnação do amor. Então o amor nasceu, ó, e cresceu. O que é que precisa para o amor nascer e crescer na igreja? O amor é necessário, é paciente e benigno, é manso e humilde, justo e verdadeiro, firme e constante, pleno e imortal, sábio e perfeito, nasceu e cresceu. O amor é o último que morre. E aí no culto da virada, dia 31, a gente vai subir de nível. De 24 para 25. Vamos subir de nível. Aí em janeiro, olha o que nós veremos. Vamos subir de nível, como uma planta que vai crescendo, ela vai subindo de nível. Subindo de nível na palavra, na oração, na devoção, na obediência, na santidade, no serviço, no relacionamento e na evangelização. Como estamos nessas áreas? Independente do nível que estamos, depois de janeiro a gente vai subir de nível. Aí vem fevereiro. O que a gente vai ver em fevereiro? Hebreus 11. O capítulo da fé. Em fevereiro nós vamos aprender todo o capítulo 11 de Hebreus. Vendo o invisível e crendo no impossível. Abel, uma fé excelente. Enoque, uma fé que arrasta para cima. Maravilhoso, fala a verdade. Noé, uma fé animal. Uma fé que salva. Abraão, um legado de fé. De José até Moisés, uma fé que liberta. As muralhas de Jericó, uma fé vitoriosa. E uma fé além da promessa. Porque a fé em Cristo nos leva para a eternidade. Amém? Tá ficando legal? Sim ou não? Então manifesta aí que você está gostando, né? Só para nós saber. Aí março é mês de missões mundiais. Então nós fizemos contato com o João Marcos, que é o nosso executivo, e ele disse que o tema vai ser: vamos completar a missão. Vai continuar aí nessa ideia de completar a missão. Então nós vamos crescer para completar a missão. Qual é a nossa missão? Ganhar o mundo para Jesus. Se a igreja não cresce, como é que ganha o mundo? Então tem que crescer para completar. Crescendo para completar a missão, como? Espalhando a palavra, continuando a missão, abrigando quem precisa, alcançando as nações, fazendo todos glorificar, para a gente orar mais, ofertar mais e enviar mais, para completar a missão. Aí vem abril, crer, ser. Então a gente vai focar no ser. O que é que nós devemos ser? A Bíblia fala do povo de Deus, que o povo de Deus é algumas coisas. Nós separamos algumas. O povo de Deus é
imagem e semelhança, grande nação, cabeça e não cauda, forte e corajoso, é dele, é filho amado, sal da terra, luz do mundo e mais que vencedor. Coisa que nós somos em Deus. Aí vem maio, maio é mês da família. Então nós vamos pegar a história dessa família, a família de Ruth. Então a gente vai passar o mês de maio inteiro lendo o livro de Ruth inteiro. E a pergunta é: quem é você na família de Ruth? Elimeleque, Deus é seu rei? Noemi, você é agradável? Malom, qual a sua enfermidade? Quilion, qual a sua fraqueza? Orfa, quem você abandonou? Ruth, tem amizade na família? Boaz, você fortalece a família? Obed, você serve à família? Eu não quero dar spoiler, mas todas aquelas propostas são significados dos nomes das pessoas. Elimeleque significa Deus é meu rei. Noemi significa agradável. Malom significa enfermo. Quilion significa fraqueza. Então a gente vai trabalhar o significado do nome de cada pessoa da família, fazendo aplicações para nós e para a nossa família. Junho é missões estaduais. Ainda não temos o tema da nossa Convenção Batista de São Paulo. Assim que eles definirem o tema, a gente inclui aqui no planejamento. Aí, temos julho. Se lá em abril a gente focou no ser, agora em julho a gente vai focar no crer. Então vai ser uma lectio contínua do livro de Abacuque. O que é lectio contínua? É uma metodologia de pregação onde você expõe um livro inteiro, versículo por versículo. Então a gente vai passar o mês de julho inteiro lendo o livro de Abacuque. Quem crê não murmura, quem crê não duvida, quem crê não reclama, quem crê vigia, quem crê vê, quem crê vive. Ai de quem não crê, quem crê ora e quem crê se alegra. Abacuque vai ensinar a gente a crer. Agosto, mês da juventude. Eles fizeram o planejamento deles, liderados pela ministra Larissa, e então eles deram essa ideia, de volta ao jardim. Fomos expulsos do jardim, vivendo em um jardim provisório, à esperança de um novo jardim, plantando novas sementes, convocando novos jardineiros, cuidando do jardim, controle das pragas e doenças, poda e manutenção, e por fim, de volta ao jardim. Mês da juventude. Aí vem setembro, é missões nacionais. A nossa junta de missões nacionais perdeu o seu diretor executivo, porque ele foi convidado e aceitou. Então ele vai assumir em breve, oficialmente, como diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, que é o pastor Fernando Brandão. Então ele virou executivo da CBB e a junta vai anunciar em breve quem é o novo executivo da Junta de Missões Nacionais. Assim que o novo executivo tomar posse, aí a gente faz contato com ele, quase que eu falei quem seria. Aí, outubro, que é o último mês do ano eclesiástico, é o mês das crianças, então nós vamos crescer imitando Jesus. Olha que coisa linda, sendo santo, fazendo o bem, obedecendo a Deus, obedecendo aos pais, sendo justo, sendo manso e humilde, tendo domínio próprio, perdoando quem nos ofende e amando todas as pessoas. Vai ser uma bênção esse ano? Nós vamos crescer? Já vamos começar crescendo, porque daqui a 2 domingos a gente vai batizar pelo menos umas 20 pessoas. Embaixadores do skate, do vôlei, crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos. Vai ser uma festa linda, hein? 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo. Risca da sua agenda, tá? Pega a sua agenda até 2100. Depois de 2100 eu não garanto que nós vamos estar aqui não. Mas até 2100 você pega a sua agenda e risca o dia 15 de lá. Porque dia 15 é aniversário da Pibitaim. 15 de novembro ninguém viaja, ninguém passeia, ninguém faz nada. Nós vamos vir para a igreja e vai ser top. O resto do ano você faz o que você quiser da sua vida. Mas dia 15 de novembro
eu quero você aqui. Quem não vier vai ser excluído. Brincadeira. Vamos nós então para a primeira mensagem dessa série. E eu, na verdade, já fiz toda a introdução dela, vou só concluir. Atos 2, 41. Logo depois que Pedro acabou de pregar, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. 3.000 pessoas num culto. Pensa num crescimento exponencial. Eram cerca, diz o texto, de 120 irmãos. Um culto com 120 membros. Depois que acabou o culto, a igreja tem 3.000 e tantos membros. É um crescimento exponencial. É uma, como é que chamaria? Quem é de exatas aí? Uma progressão geométrica. É isso mesmo, gente? Todo mundo me olhando com a cara de tipo, não sei não, pastor. Só vai. Já pensou de 120 para 3.000? E sabe o que é que me espanta? É que às vezes quando a gente fala de crescimento na igreja, ou crescimento para a igreja, os números assustam alguns. Não, mas não pode crescer. Não, mas o nosso foco não é o crescimento. Não, mas espera aí. Mas gente, no primeiro culto, quando o Espírito foi derramado, o primeiro culto com a presença do Espírito, olha o crescimento. De 120 para 3.000. Se nós somos a continuação dessa igreja, a gente precisa continuar crescendo como ela crescia. Sim ou não? Sim. Ok, eu tenho consciência que ela está crescendo, porque está crescendo no mundo todo. Naquele momento era só em Jerusalém. Hoje, nesse momento, tem milhares de cultos acontecendo. E certamente nessa noite, no mundo todo, vai converter mais do que 3.000 pessoas. Glória a Deus por isso. Então qual que é o nosso papel? Não ficar de fora disso. Porque Deus está salvando, Deus está transformando, Deus está agindo, Deus está operando. E nós vamos ficar de fora? Não, nós vamos ficar de dentro. Deus vai continuar crescendo a sua igreja, através de nós também. Por quê? Que o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem acrescenta, e a gente vai ficar vendo Ele acrescentando no mundo todo, e não aqui? Portanto, o texto é muito claro, e você pode conferir aí Atos 2, 41. Os que aceitaram a palavra foram batizados e fizeram a igreja crescer. Se aqueles 3.000 não aceitassem a palavra, a igreja não crescia. Portanto, para a igreja crescer, é necessário que a gente aceite a palavra de Deus. Hoje na IBD, nós vimos alguns princípios do discipulado, principalmente quando a gente quer ter uma sucessão ministerial através do discipulado. A gente já aprendeu que Moisés discipulou Josué para sucedê-lo. Hoje nós vimos que o Elias discipulou o Eliseu para sucedê-lo. E na próxima aula nós vamos ver Paulo, que discipulou Timóteo para sucedê-lo. Princípios preciosos, extraídos da Bíblia pura. A gente abre o texto, lê o texto, e o que o texto sugere a gente pega e toma como princípio. Por quê? Porque se é palavra de Deus, eu preciso aceitar. Porque um dos princípios batista é a Bíblia como única regra de fé e prática. Portanto, se a Bíblia está dizendo, eu preciso aceitar. A gente não
repara, a gente não faz questão, a gente não medita de forma meticulosa na palavra. Tem tanta promessa, tem tanta bênção, tanta direção, orientação, aconselhamento, tem tudo ali. É só a gente prestar atenção e aceitar. Por que a gente tem dificuldade de aceitar o que Deus diz? Se deixar, a gente faz só do nosso jeito. Por que a gente tem dificuldade de dar o braço a torcer, se render e fazer do jeito de Deus? Os que aceitaram a palavra de Pedro. Meus irmãos, eu queria falar umas frases aqui agora, mas eu não vou falar porque eu tenho certeza que o Maninho, para os íntimos, pastor Emanuel Show, o apelido dele lá na Paraíba, que ele é de lá, né, é Maninho. Então, eu vou omitir algumas frases que eu normalmente falaria agora, porque eu tenho certeza que ele vai falar no dia que ele vier. E com ele falando fica mais impactante. Mas o texto está dizendo que os que aceitaram a palavra, a gente sabe que é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus saiu através da boca de quem? Da boca de Pedro. Sobre crescimento de igreja, a gente tem esse equívoco. Não, é Deus que faz crescer, é Deus que faz crescer, é Deus que faz crescer. Sim, irmão, Deus que faz crescer através da boca de alguém. O povo não ouviu a voz do Espírito, o povo ouviu a voz de Pedro. E o Espírito misturou as palavras dele com as palavras de Pedro e alcançou. Meu irmão, é Deus quem convence, é Deus quem salva, é Deus quem transforma, mas na sua soberania Ele escolheu usar nós. Olha que privilégio, a gente não pode desperdiçar isso não. Ele escolheu usar nós, então vamos aproveitar desse privilégio e vamos abrir nossa boca e vamos falar, porque quanto mais palavras de Deus sair na nossa boca, mais a igreja cresce. Obrigado, Maria Helena. Um amém já dá uma moral. Queridos, nós precisamos, primeiro, aceitar a palavra. Quando Deus fala, gente, vamos abaixar a cabeça. Quando Deus fala, vamos aceitar. Quando Deus fala, vamos dar o braço a torcer. Quando Deus fala, vamos obedecer. Ele sabe o que fala. A gente é que não sabe o que faz. Ele sabe o que faz. A gente é que não sabe nem o que fala. Meu irmão, se Deus falou, está falado. Se Ele mandar, vamos obedecer, porque nós devemos aceitar a palavra de Deus. Começa em nós. Se a gente não aceita, como é que o Itaim vai aceitar? Tem que começar na gente. Assim como começou em Pedro. E olha a transformação que a gente vê aqui. Alguns dias atrás, para ser mais exato, 50 dias atrás, aliás, 53. 53 dias atrás disso aqui, Jesus estava já no momento ali da sua paixão, da sua morte, do sofrimento. Na sexta-feira o pau já estava quebrando. E o Pedro andando em volta. E alguém, pelo jeito dele falar, falou: ei, você é Galileu, né? Aí ele: eu? Sim, eu sou Galileu, sim. Então você é amigo dele, né? Não, eu nem conheço esse homem. Negou uma, negou duas, negou três. Aí o galo cantou. Os eruditos divergem, que canto do galo podia ser uma trombeta que o cara tocava para marcar um horário no meio da madrugada, a troca de turno da guarda. Pode ser, mas pode ser o bicho galo também, que... Ah, mas lá naquela época em Jerusalém não tinha galo. Ok, então pode ser as duas coisas. Independente se foi um trompete ou se foi uma galinha, o negócio é que Pedro negou porque ele estava com medo de morrer.
Aí passa 50 dias, vem a festa do Pentecostes, Pedro está lá no templo, o Espírito é derramado e enche ele. Aí ele, varões israelitas, presta atenção que eu vou falar um negócio. E aí ele começa, vocês conhecem a profecia do Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os jovens profetizarão, os velhos terão sonho, e olha só que diferença. O medroso agora é ousado. A festa de Pentecostes, o templo lotado, 3.000 converteu, quer dizer, tinha muito mais. E ele agora já não tem mais medo de morrer, agora ele já não tem mais medo de ser preso, ele não tem mais medo de sofrer, porque ele está cheio do Espírito, e quem está cheio do Espírito é instrumento de crescimento. E ele prega com ousadia, 3.000 convertem. Olha que Pedro diferente. O Pedro medroso, agora é um Pedro ousado, intrépido, corajoso, que prega mesmo com vontade, e o povo é que faz o apelo para ele. Ele pregou tão cheio do Espírito, essa é a minha meta. Eu acho que eu vou morrer e nunca vou conseguir, mas quando a gente prega tão pleno do Espírito, não precisa fazer apelo, quem faz apelo é o ouvinte. É só você ler lá. O povo perguntou para ele, ei, o que a gente faz agora? Ele falou, arrepende e seja batizado. O povo, então beleza, quem vai batizar? Ele, vem. Aí, quem batizou? Foi só o Pedro? Foi aqueles 120? O texto não diz, eu sei que a igreja aumentou 3.000 novos membros. A PIB Itaim precisa aceitar a palavra de Deus. Obrigado, meu filho. Aceitar para nós primeiro, para depois a gente se tornar instrumento, assim como Pedro, para que essa palavra alcance outros. Se a gente aceita para nós e deixa a palavra fluir através de nós, não tem como dar outro resultado. A gente vai crescer. Você crê nisso? Como eu não estou cheio, pleno do Espírito, eu vou te fazer um apelo, um desafio. Eu não sei se a sua maior dificuldade é aceitar a palavra de Deus para você, ou se a sua maior dificuldade é, tendo aceitado para você, permitir que essa palavra, através de você, alcance outros. Não sei qual é a sua dificuldade. O que eu sei é que qualquer dificuldade que você tem agora, o mesmo Espírito que atuou lá está atuando aqui, e Ele pode resolver sua dificuldade. Nós vamos orar, e o nosso pedido é esse. Eu quero aceitar a palavra para mim. O que Deus fala de mim é verdade. Alguém tem uma Bíblia de papel? Preparem os celulares que lá vem meme. Vem Flavinho, corre filho. Obrigado. Não tem problema. Eu sou diferente, gente. Você achou que eu estava com raiva dele. Na verdade, eu amei o que ele acabou de fazer. Só que a gente é assim, a gente ama e pensa na agressividade. O menino, eu pedi uma Bíblia. Eu vou fazer um negócio com a Bíblia. É só o objeto Bíblia. Mas o menino é tão bom, que ele virou e falou, pastor, NTLH. Tipo assim, a versão é essa. Se o senhor está pensando em usar o texto de outra versão, não vai dar certo. É nova tradução na linguagem de hoje. Uma vez eu fui procurar um pastor e pedi um conselho para ele. Um pastor diferente. Vocês conhecem uns pastores diferentes? Pois é. Ele pegou a Bíblia dele, e não era LTLH não, era aquela almeidona de 5 quilos. E ele falou, vamos orar meu filho? Eu falei, vamos, eu fiquei em pé. Ele pegou a Bíblia e botou assim na minha cabeça. Ele botou assim, eu falei, que isso gente? Aí ele, você acredita nesse livro? Eu falei, acredito. Tu
tudo que está escrito aqui é para você? Eu falei, é, sim senhor. Você está debaixo da autoridade da Bíblia? Sim senhor. Ele falou, então eu vou orar a Bíblia. Se você crer, você vai viver. Eu falei, amém. E ele orou, irmão. E eu saí daquele gabinete e eu nunca mais fui o mesmo. Aqui não que vai dar muito alvoroço. Mas quando você chegar em casa hoje, você podia pegar a sua Bíblia, se é que você ainda tem de papel. Se você não tem mais de papel igual eu, lá em casa eu não tenho. Os meninos até devem ter. Você pega seu celular, abre na Bíblia e bota assim, ó. Quando nós vivemos debaixo da autoridade desse livro, não tem como não crescer, irmão. A gente cresce individualmente, a gente cresce na família, a gente cresce no ministério, a gente cresce profissionalmente, a gente cresce em relacionamento, a gente cresce em todas as áreas. Porque o maior prazer que o Espírito tem é gerar o fruto dele em nós. E ele nos faz crescer em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê a coragem de aceitar a autoridade da palavra dele. Meu irmão, não discute com Deus não. Não seja teimoso com Deus não. Ninguém, deixa eu te dar uma notícia, tem mais ou menos 5, 7, 10 ou mais milhares de anos que existe gente nesse planeta. Tem gente que diz que é 5, tem gente que diz que é 7, tem gente que diz que é 10, tem gente que diz que é muitos mais milhares de anos. Eu não sei quantos mil anos tem gente nessa terra não. O que eu sei é que desde que existe gente nessa terra, ninguém ganhou uma batalha contra Deus. Então assim, não vale a pena entrar em guerra com Ele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não perde nenhuma batalha. Ele é o Todo-Poderoso. Não vale a pena lutar contra Deus. E quem aprendeu isso de forma muito dolorosa foi Jacó. Agarrou o anjo, segurou o anjo, falou: quando você não me abençoar, eu não vou largar. O anjo feriu a perna dele. Andou mancando o resto da vida, para se lembrar, não vale a pena lutar com Deus. A gente sai ferido, a gente vai lembrar o resto da vida e vai continuar sentindo aquela dor. E arrependido vamos pensar: para que eu fui teimar contra Deus? Portanto, a minha oração em primeiro lugar é para você que precisa aceitar o que Deus quer para a sua vida. Para de teimar, para de negar, para de discutir. Aceite o que Deus tem para você. E em segundo lugar, eu quero orar por aqueles que já aceitaram o que Deus tem, mas estão com dificuldade de que Deus faça isso através, para alcançar outros. Quantos filhos na fé, quantos que foram discipulados, quantos aceitaram a palavra através de palavras que saíram da nossa boca? A gente precisa ter esse prazer. Prazer maravilhoso. Essa semana conversando com o Rodrigo, vem cá, Rodrigo. E ele com os meninos aqui todo sábado, nos embaixadores. E nós estamos sendo desafiados de que a gente precisa fazer discípulo, a gente precisa fazer discípulo, que Jesus mandou: batiza,
e discipula, batiza e ensina, batiza e ensina. E nós estamos batendo nessa tecla e vamos continuar batendo até ele voltar. Aí essa semana o Rodrigo falou: pastor, tem uns aqui que eu acho que dá para batizar. Mandei o PDF para ele: ó, as lições da classe de batismo são essa. Separa um tempo aí na embaixada, passa a lição para os meninos. Se os meninos acreditarem e concordar, vamos jogar dentro d'água. Ele falou: pastor, eu posso entrar na água junto e batizar? Eu falei: claro, ué. Eu não sei se nós dois entrando, Rodrigo, se vai sobrar água para batizar os meninos. Mas se sobrar, nós batiza. Aí hoje de manhã, a gente estava traçando ali uma estratégia para dar certo o negócio. E ele falou: pastor, já são 7 que vão batizar. Pensa na alegria que no último domingo do mês o Rodrigo vai estar tocando o violão dele, olhando ali e vendo e dizendo assim: ó, foi através de mim, foi através de mim, foi através de mim. Meu irmão, não tem prazer maior que esse não. Você olhar assim e falar: olha, foi Deus que fez, mas foi através de mim. Isso é bênção. E eu quero lançar agora um desafio para todos vocês. Ad eterno, enquanto eu estiver aqui, todo mundo que ganhar e discipular, batiza junto comigo. Qualquer pessoa que você ganhar para Jesus e preparar para batizar, porque qualquer um pode preparar, irmão. São 12 lições, cada uma mais fácil que a outra. Você lê com a pessoa, abre o texto, explica. Se ela entender, acreditar e conseguir responder com uma frase, pronto, vamos jogar dentro d'água. O batismo não é o fim de uma jornada, o batismo é o início. Não existe esse negócio de não estou preparado para batizar. Não. A gente não batiza quem está preparado, a gente batiza para começar a preparação. Todos que vocês ganharem e preparar e trazer prontinho, vocês vão entrar no batistério e nós vamos batizar junto. Para você viver essa experiência. E toda vez que você olhar para alguns, você sentir essa alegria. Foi Deus que fez, mas foi através de mim. Rodrigo, todo batismo vai ter embaixador, para a glória de Jesus. Amém?